Vamos, vamos orar a Deus pedindo graça para entender coisas tão complexas, coisas tão difíceis de serem entendidas. E às vezes nós somos confrontados com estas coisas e nós não temos resposta. As pessoas falam por aí na universidade, em toda a intelectualidade, em toda a parte você ouve falar da liberdade do homem, mas nós não temos sido devidamente esclarecidos. E o meu esforço no decorrer dos anos tem sido o de conhecer esta matéria para ajudar a igreja a entender. Vamos orar. Senhor nosso, pedimos-te graça, favor especial teu para que nós compreendamos quem nós somos, o que nos deste originalmente e o que nos deste depois, que é a nossa liberdade. E nesta manhã nós vamos nos voltar a uma liberdade que tu deste lá no começo, aos nossos primeiros pais e a alguns anjos. Faz-nos entender este capítulo tão difícil que está registrado na tua palavra. Abre os olhos meus, abre os entendimentos dos irmãos, abre o coração de todos nós, para que estas coisas fiquem gravadas e haja proveito nesta manhã, no entendimento desta verdade que aconteceu há tão longo tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito nestes dias que não existe um só tipo de verdade, um só tipo de liberdade, ou melhor. Eu tenho tentado escrever sobre essa matéria, eu estou trabalhando num livro que trata disto, e eu estou demorando a terminá-lo porque ele precisa ser refletido, precisa ser ponderado. Que uma vez que você fala aqui, por exemplo, hoje, pode entrar por aqui e sair por aqui. Mas quando você escreve um troço, não tem jeito de apagar. Então, escrever é uma responsabilidade muito grande, porque está lá. O que você fala, amanhã alguém pode jogar contra você. Então, este assunto é delicado, este assunto é sério. Pouca gente se mete a falar destas coisas, porque muitas coisas não estão clareadas em nossa mente sobre sobre o que recebemos naturalmente, que é a liberdade natural, o que recebemos posteriormente, que é a liberdade e o que nós nunca mais receberemos, que é o assunto desta manhã. A liberdade de escolha contrária. Tá? Vamos trabalhar com isto nesta manhã. Não tem muito material bíblico para trabalhar com isto. Você encontra material farto quando trata da liberdade natural. E nós lemos vários textos da Escritura na sexta-feira. Ontem eu li alguns, mas tem tantos outros que falam que nós somos livres e que nós devemos usar nossa liberdade de modo correto, a fim de que não sejamos libertinos, não é? Mas o que eu vou falar nesta manhã é um pouco mais duro de entender. Você precisa crer no Deus que faz essas coisas. Você precisa saber quem Ele é. Enquanto você não conhece o seu Deus, você não vai compreender estas coisas. Eu vou falar de uma liberdade de escolha contrária. Eu tenho que explicar isto. Force a mente para tentar seguir o meu raciocínio.
Eu falei de liberdade primeiro natural. Eu estou reforçando o que eu ensinei. Liberdade natural é a capacidade que Deus deu aos homens, aos anjos, e que Ele próprio tem, de fazermos coisas que nós gostamos, coisas que nós queremos, coisas que nós apreciamos, coisas que nos dá na telha fazer. Mas tudo o que eu faço, tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu planejo fazer, eu faço somente alguma coisa que está em consonância com o que eu tenho lá dentro. Ou seja, de acordo com as disposições morais dominantes na minha alma. Você não faz nada forçado, você faz porque você quer. E se nós gastamos 2 horas na semana, na sexta-feira, para trabalhar com isso. A segunda liberdade, a primeira é essencial no ser humano. A segunda liberdade é essencial a quem? Aos cristãos, que é a liberdade espiritual, que Jesus Cristo nos veio libertar. Vós fostes chamados à liberdade, portanto não useis da liberdade para fazer o que é errado. Há vários textos sobre liberdade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há vários textos que trabalham sobre a liberdade espiritual. Você não nasce com ela. Você recebe você adquire esta liberdade ou na sua infância, ou na sua mocidade, ou na sua maturidade. Um dia Deus pega você e põe luz em você, então você é liberto das trevas, é liberto da escravidão do pecado, é liberto da escravidão de Satanás, e há várias coisas de que Deus livra você. Ela não é essencial a você. Por que ela não é essencial a seres humanos? Porque há muitos seres humanos que não são livres desse sentido, nunca serão livres, serão condenados. Mas você foi pinçado por Deus dentre a massa caída. E Deus decidiu dar a você esta liberdade que às vezes você não sabe do valor dela. Há tantas pessoas que estão em trevas, que não conseguem enxergar além do próprio nariz, espiritualmente falando. Elas não têm entendimento nenhum da Escritura. Mas Deus tem dado a você. Quanto mais você estuda a sua palavra, mais você se torna conhecedor, primeiro, de quem Deus é, e de quem você é, e do que Deus fez em você. Se você não pensa nestas coisas, se estas coisas não lhe são importantes, eu começo a duvidar da seriedade do seu cristianismo. Primeira liberdade, a segunda liberdade, e agora de manhã a terceira liberdade, que é a liberdade de escolha contrária, que eu vou definir agora, tá? Liberdade de escolha contrária é a capacidade que originariamente Deus deu aos nossos primeiros pais e a alguns anjos para fazerem alguma coisa que era contrária à inclinação moral santa com a qual eles haviam sido criados. Deus criou anjos e homens santos. Não podia vir nada imperfeito, digamos, da mão de Deus. Deus não criou homens defeituosamente ou com defeitos, não criou anjos com defeitos, mas a dureza é saber que eles caíram, sendo santos, e isso incomoda. Como é que alguém santo pode pecar? Como é que o pecado entrou no paraíso? Como é que alguém santo pode insurgir-se contra o seu feitor, contra o seu Criador?
Então é desse assunto que nós vamos tratar hoje. É complicado. Deixa eu falar primeiro dos homens e depois dos anjos. Você tem que recordar Gênesis 3, que em Gênesis 3 mostra a queda do homem. E quando o homem foi colocado ali no Éden, já havia uma desgraçadinha de uma serpente para tentar o homem, para fazê-lo cair. Aí vem a sua observação. Então, quer dizer que o homem caiu porque ali havia uma serpente tentando-o. Então nós caímos por causa da tentação da serpente. Volte para os anjos. Quando Deus criou os anjos, Ele os criou antes de nós, e eles caíram antes de nós, porque quando nós caímos nos nossos pais, já havia uma serpente colocada ali no jardim. Então, temporalmente, a queda dos anjos vem antes da queda dos homens. Se você argumentar que nós caímos, quando eu falo nós aqui, eu estou falando em Adão, tá? Adão é o representante nosso, de forma que o ato dele é considerado um ato nosso, porque nós estamos em Adão. Ou seja, o que Adão fez é considerado o que eu faço nele. Se você afirma que caíram os nossos primeiros pais por causa da tentação externa, aí você fica firme batendo nisto, eu vou perguntar, como é que os anjos caíram? Tinha tentador externo? É mais complicado ainda. A tentação externa, isto é, que vem de fora, ela não basta para que nós caiamos. Você hoje peca porque você é pecador ainda. Mas nós não podemos dizer isso dos anjos, nem podemos dizer isso de Adão e Eva. Eles eram moralmente santos, perfeitos. Todavia, eu tenho que admitir que a minha santidade, assim como a santidade de nossos primeiros pais, assim como a santidade dos anjos, não era alguma coisa imutável. Quando você lê um capítulo de nossa confissão de fé, você vê uma coisa parecida com esta. Deus fez o homem santo, mas mudavelmente, de sorte que ele pudesse cair do estado de santidade em que foi criado. Mas eu ainda fico pensando, por que um homem santo é capaz de pecar? Ou como isto veio a acontecer? O fato de você pecar não me estranha, porque eu me conheço também. Eu peco porque eu tenho uma inclinação pecaminosa que eu recebi dos primeiros pais, e você também. Agora, gente santa pecar é complicado. Então, eu quero trabalhar com essa tese. Antes de eu trabalhar com a tese propriamente dita, eu quero que você abra em Judas. Judas, em qual capítulo? Só tem um, né? Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse.
versos 5 e 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ele vai. E há anjos que não guardaram o seu estado original, que é o estado de santidade, em que eles foram criados. Então, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, isto é, eles se rebelaram no céu, e eles foram lançados para fora do céu. E Deus os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você sabia que tem dois tipos de anjos na Escritura? Os anjos santos, essa é uma expressão que nós protestantes não usamos muito, mas tem no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma grande companhia de ônibus chamado Santo Anjo. Lembra dele? Santo Anjo. Essa é uma expressão teológica para mostrar que existem anjos que são leais ao seu Criador, anjos que não pecaram. E a Bíblia os chama de anjos, quem sabe? Anjos que não pecaram. Quem lembra de uma expressão bíblica? Anjos eleitos. Deixa eu explicar isso. Alguém que tem Bíblia de computador aí, procura achar anjos eleitos aí, para eu ver o endereço, que agora esqueci o endereço. Ninguém tem, porque hoje a gente está num tempo que a gente fala assim: irmãos, vamos abrir o nosso celular no livro. Então leia, querida. Obrigado. Então, conjuro-te, Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, isto é, na presença de Jesus e na presença de anjos eleitos. Então, a Bíblia, sem explicar nada, ele fala: você vai, eu vou falar estas coisas a você na presença de Jesus Cristo e na presença de anjos eleitos. E não explica mais nada. Você já ouviu falar, obviamente, de que nós somos eleitos. Nós já cantamos aqui: eleito sou, eleito fui e tal. Anjos, homens eleitos. Vamos chegar lá. Você sabe o que é isso, homens eleitos? Tenta destrinchar para mim. Aquele que Deus escolheu, mas entra no mato, sai na capoeira, né? Para ser salvo. Então tem eleição para salvação. Antes de o mundo existir, antes de haver nada, Deus já botou o coração em algumas pessoas, e no tempo histórico e no tempo devido, Ele pegou essas pessoas e trouxe para si. Há muita gente da igreja que não crê nessa história, não crê nesse fato. Mas Deus pode perfeitamente escolher alguém antes desse alguém existir. Quer ver só, a sua mente funciona assim. Tem mães e tem pais aqui, ou tem alguns de vocês que ainda terão outros filhos, e se você é um crente sério, você consegue orar pelos seus filhinhos antes mesmo de você engravidar. Você devia sempre pedir a Deus: Senhor, abençoa o filho que está gerado aqui dentro, ou o filho que eu vou ter amanhã ou depois de amanhã. Senhor,
nós podemos interceder, ou nós podemos ter o coração dos nossos filhos antes mesmo de eles existirem. Ora, se nessa cabecinha pequena nossa, nós podemos conceber a ideia de amar os nossos filhos antes deles existirem, muito mais na grande mente de Deus. Então, antes que nós existíssemos, antes que o mundo existiu, Deus botou em nós o seu coração. Deus amou-nos. Não sei se foi hoje que foi lido ontem, fala assim, abra Efésios para mim, 1, 3 e 4. Alguém lê para mim, bem alto. Alguém que comeu feijão de manhã. Vamos lá. Põe mais feijão nisso, vai lá, mais forte. Assim como nos escolheu em Cristo, quando? Antes de haver tempo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Para sermos santos, Ele escolheu-nos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Isso é alguma coisa que vai acontecer certamente conosco. Nós ainda não somos irrepreensíveis, mas nós vamos chegar lá, por causa que isto é uma determinação divina, isto é um propósito divino. E veja agora o verso seguinte. E em amor, ok. Você é uma mulher cristã, você já sabe que Deus elegeu você. Onde está o fundamento da eleição nossa? Onde está? Eu sei porque Deus me escolheu. Você sabe? Você sabe? Isso é legal você aprender. Você deve trabalha com esse assunto, é muito interessante na igreja. Eu sei que eu fui escolhida e a base pela qual eu fui escolhida. E você tem que saber isto. Em amor nos predestinou. Preste atenção, conversa com o texto que se descobre. Conversa com o texto. Em amor Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Eu sei, atenção, eu sei porque eu sou eleito, mas eu não sei porque Deus me amou. Lembra que você cantava assim? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei, eu sei que Ele me elegeu porque Ele me amou, mas eu não sei porque Ele me amou. Porque eu sou eleito para a salvação, eleito para a santificação. Eu sou eleito para ser objeto da redenção de Cristo. Então, você sabe agora que eu lhe falei que nós somos eleitos por causa do amor de Deus por nós, ou com base no seu amor. Eu não sei porque Ele me amou. Essa história é longa e eu falaria a manhã inteira, a tarde inteira sobre isto, sobre o amor eletivo de Deus, amor de eleição. Então a eleição nossa tem a ver com Deus botar você em Cristo para que Ele redima você. A eleição pressupõe você caído, a eleição nossa pressupõe-nos caídos, e Deus determina tirar-nos
das trevas e colocar-nos na luz. Deus determina que nós sejamos salvos, porque Ele botou o seu coração em nós. Anjos eleitos é a mesma coisa? Ninguém fala nada? Anjos eleitos, a eleição dos anjos, os teólogos falam desse assunto, e eu procurei estudar, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sei o que é a eleição nossa. Nós fomos eleitos por quê, reverendo? Porque Deus nos amou. O amor de Deus precede logicamente a eleição nossa. Porque Ele botou o coração dele em nós, então Ele nos elegeu, isto é, elegeu para tirar-nos de entre a massa caída e recebermos salvação. Mas os anjos não é assim, embora fala eleição de anjos, não é exatamente com o mesmo propósito que Deus nos elegeu. Os anjos eram caídos? Não. Todos eles eram anjos santos, mas o texto fala que há anjos eleitos. Eleitos para quê? Deixa eu explicar. Eu creio que a eleição dos anjos é para que eles permanecessem no estado de santidade no qual foram criados. Vou repetir. A eleição de anjos é diferente da eleição de homens. Na eleição de homens existe a ideia que nós éramos caídos e Deus nos elegeu, nos escolheu para que fôssemos saídos desta morte, para que fôssemos libertos dessa morte. Eleição para a salvação, mas os anjos não eram perdidos. Então a eleição deles tem a ver com Deus elegê-los para que eles permanecessem no estado de santidade no qual haviam sido criados. Esta é a única coisa certa que você pode dizer dessa matéria, porque a Bíblia não explica a expressão e há anjos eleitos. E há anjos eleitos. No texto que nós lemos de Judas fala, mas tem anjos que não guardaram o seu estado original, antes se rebelaram contra Deus. Esses, obviamente, não são anjos eleitos. Mas Deus fala no texto que aquela moça ali leu. E há anjos eleitos. Eu digo isso para você, Timóteo, na presença de anjos eleitos. Eu não sei como entender, e a única resposta disso é o que eu acabei de dar para vocês. Eleitos para permanecerem para sempre no estado em que foram criados. Portanto, eu posso deduzir que há anjos que não são eleitos, que são aqueles que nós lemos em Judas, anjos caídos que não guardaram o seu estado original, que é o estado de santidade. Mas houve anjos que guardaram o seu estado original, permaneceram no seu estado original. A estes nós chamamos de anjos santos, ou anjos eleitos, tá bom? Não é para serem santos, eleitos para permanecerem no estado de santidade no qual foram criados. Mas alguns deles, eu não sei quantos, e não é pouca gente. Essa turma é uma turma enorme. Não é só Satanás que pecou, hostes malignas não foram guardadas no estado original em que foram criados. Por que eu digo que muita gente? Uma vez Jesus encontrou um cara possuído de demônios. Ele perguntou, escuta, como é que é teu nome? O que ele respondeu? Legião. Por quê? Porque somos muitos. Legião é uma palavra que vem do exército romano. Uma legião
de soldados romanos era composta mais ou menos de 6.000 homens. Então, é um bocado de anjos caídos, que estavam dentro daquela pessoa atormentando-a. Bom, então Deus, por razões que eu vou afirmar aqui agora, Ele fez com que houvesse anjos que caíram. Como caíram se eram santos? Daí a minha tese aqui. A liberdade de escolha contrária é a capacidade que Deus dá aos nossos primeiros pais, vou falar deles daqui a pouco, e a alguns anjos, de agirem de forma contrária à inclinação moral com a qual foram feitos. Qual era originariamente a inclinação moral dos anjos? Santa. Mas Deus deu a capacidade deles agirem de modo contrário à inclinação moral santa. E eles caíram. Eles receberam essa capacidade de agir contrariamente. Deixa eu explicar uma coisa importante. É essencial que todos os seres humanos ou angélicos tenham inclinação moral. Por inclinação moral, entenda a capacidade de distinguir o que convém e o que não convém, entre o certo e o errado. Um animal não tem inclinação moral. Por mais elevado que ele possa ser, ele não tem inclinação moral. O animal faz coisas assim meio porquinhas na rua, ele tem relações sexuais com a fêmea na rua, ele não tem pudor, ele não tem nada de senso moral. Mas nós temos. Seres pessoais ou seres racionais possuem senso moral. Então é essencial para que o homem seja homem, que ele tenha senso moral. Que ele tenha inclinação moral, que ele não seja moralmente, digamos, neutro. Não, todo ser humano, todo ser angélico foi feito moralmente inclinado. Isto é essencial, ninguém pode perder isso. Agora, o que não é essencial é a qualidade moral nossa. Anjos eram moralmente inclinados. E qual era a qualidade moral deles? Santa. Eles não poderiam deixar de ser seres moralmente inclinados. Mas eles poderiam deixar de ser qualitativamente bom, moralmente falando. Os anjos os anjos caídos continuam a ser seres moralmente inclinados. Só que eles são inclinados para o mal. Ser moralmente bom, ser moralmente santo, não é essencial. É essencial que você seja moralmente inclinado. Que você tenha esta ideia do que convém, do que não convém, do que é certo, do que é errado. É essencial que todos os seres pessoais, eu estou repetindo isto, porque é conceito que a gente precisa guardar. É essencial que sejam moralmente inclinados, mas não é essencial que eles sejam moralmente santos. Porque alguém que era moralmente santo acabou perdendo a santidade de sua moralidade. Dá para entender isso? Está todo mundo me olhando assustado aqui, né? A gente precisa trabalhar com essas coisas. Precisa entender por que anjos caíram quando eram santos e por que Adão e Eva caíram quando eram santos. Jamais
podem ser moralmente, jamais podem ser sem inclinação moral, mas podem, tendo inclinação moral santa, tornarem-se com inclinação moral pecaminosa. A liberdade de escolha contrária é Deus dar a eles a capacidade de agirem de forma contrária à inclinação moral com a qual foram criados, com a inclinação moral santa com a qual foram criados. Isto vale para Adão e Eva. Adão e Eva tiveram aquela ideia, tiveram aquela infelicidade, digamos, de terem um tentador, mas a tentação de Satanás não determina a pecaminosidade deles. Eles, na verdade, fizeram o que era mal, rebelaram-se contra o Senhor, porque Deus deu a eles essa capacidade, essa liberdade. Então, eu vou dar exemplo na Escritura. Vou falar aqui dos 4 estados do homem. O primeiro estado é santidade. O segundo estado é de pecado. O terceiro estado é de graça. O quarto estado é de glória. Até agora eu falei só sobre o primeiro estado. Adão era santo e, no entanto, ele recebeu a liberdade ou a capacidade de agir de forma contrária à inclinação moral na qual ele havia sido criado. Então, existiu essa liberdade de escolha contrária nos primeiros pais lá no Éden. Quando o homem pecou, aqui já é o segundo estado, quando o homem pecou, a partir do seu estado de pecado, a partir da maldição divina sobre eles, Deus disse, maldito é o homem por causa disto, isto. Os homens nunca mais tiveram essa liberdade de escolha contrária. Foi dada somente a alguns homens e alguns anjos. Aos nossos primeiros pais e a Satanás e a sua turma. Eu fico pensando, como é que a gente pode entender isto? Por exemplo, pensa no pecador. Quando eu digo pecador, estou dizendo aqui aquele que não tem a luz de Cristo. Ele tem uma inclinação moral pecaminosa. Eu pergunto, ele tem liberdade de escolha contrária? Por quê? Porque ele não tem condições quaisquer de desejar nem de fazer alguma coisa que seja agradável a Deus. Ele está morto. Jeremias, eu acho que fala assim, pode o etíope, o negro, pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Então ele fala, como podereis vós, estando acostumados a fazer o mal, fazer o bem? E é uma coisa, Paulo fala aos Coríntios que as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus são loucura para o ímpio, não fala? Que ele chama de homem natural, homem sem Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhes são loucura. E nem pode entendê-las, porque elas não se diferenciam, não são discernidas, não podem ser discernidas. Isto é, não há capacidade no homem, no estado de queda, de
fazer alguma coisa que seja contrário à inclinação moral em que ele está. E a inclinação moral do homem sem Cristo é uma inclinação moral pecaminosa. Ele não dá conta de fazer o contrário. Você não vê ninguém aí pela rua, ai que vontade de ter Jesus. Ai que vontade de não ser pecador mais, de ser um homem santo. Nunca! É uma impossibilidade eles agirem de forma contrária à natureza moral em que eles se encontram. Então, não é possível. Adão foi porque Deus deu a Adão e a tia Eva. Alguns anjos também receberam essa capacidade de escolher alguma coisa que era contrária à inclinação moral. Mas nós hoje, os homens que são sem Cristo hoje, os homens naturais, eles não possuem isto. Se você botar para um homem, quando eu falo homem, aqui estou falando do gênero humano, inclui homem e mulher, inclui macho e fêmea. Se você colocar para os seus amigos uma vida de obediência a Deus e uma vida de prazeres, uma vida boa, gostosa, uma vida assim, dos prazeres da carne que a gente chama, não é churrascaria, não, é outra coisa, que são paixões pecaminosas. O que você preferia, isto ou negar-se a si mesmo, ou seguir a Cristo Jesus? Para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai? A vida de prazer, a vida de libertinagem. Mas ele não perde a liberdade que ele tem. Qual liberdade? Natural. Ele vai agir sempre de conformidade com a inclinação moral dominante. Ele continua sendo livre, naturalmente livre, tem liberdade natural. Por quê? Porque liberdade natural é essencial aos seres humanos. Foi o que nós vimos sexta-feira. É essencial. O que é essencial nunca se perde. Mas ele é incapaz de mudar as suas disposições, de agir contrariamente à sua inclinação moral pecaminosa. Então, no estado de pecado, há uma impossibilidade. Deus não concedeu aos homens saírem do estado que eles estão. Por isso que nós precisamos de graça, porque sem graça fica tudo desgraçado. Literalmente. Vamos pensar agora, porque o meu tempo está terminando, vamos pensar um pouquinho o homem no estado de redenção, estado de graça. Tem liberdade de escolha contrária ou não tem? Tem ou não tem? Ninguém ousa responder. Não tem? Por quê? No estado de... Porque nós perdemos essa liberdade. Qual liberdade? A liberdade de escolha contrária. Você não perdeu, você nunca teve. Nunca tive, é verdade. Tá? Eu falo o nós porque você Adão. nós, É. né? Não, mas tenta raciocinar, por que nós não temos no estado de graça a liberdade de escolha contrária? Eu vou explicar. Você é uma mulher que Deus escolheu e que Deus tirou das trevas. Mas você continua tendo pecado. Porque a inclinação pecaminosa ainda continua em você. Mas você já faz coisa santa. Aí, eu era pecador, agora... Não, você faz coisa santa porque você já tem uma coisa que você não tinha antes. A liberdade espiritual. Então você nunca vai agir contrariamente à sua inclinação moral. Porque quando você peca é porque você ainda tem a inclinação moral pecaminosa. Agora você faz coisas santas porque você já tem a outra inclinação moral que é a inclinação santa. Então quer você faça uma coisa
ou outra, você sempre estará fazendo aquilo que você é capacitado a fazer. Adão era só santo e pecou. Você peca, mas você não era só santa. Você já foi vivificada. Então, você nunca pode agir contrariamente à inclinação moral sua. Deixa eu tentar botar em outras palavras. Eu peco porque eu ainda sou pecador. E eu faço coisas santas que são contrárias ao pecado, não porque eu recebi a capacidade de agir de forma contrária à minha inclinação moral. Não, porque Deus botou a inclinação santa em você. Dá para perceber a diferença? No estado de graça, de redenção, nós, quer façamos o bem, quer façamos o mal, estamos fazendo alguma coisa que reflita aquilo que nós ainda temos e aquilo que nós já temos. Você nunca age contrariamente à inclinação moral que você tem, nunca. Sempre você obedece ou à inclinação pecaminosa ou à inclinação nova, nunca age contrariamente. E para terminar isso aqui, deixa eu falar uma coisa só. Estado de glória. Estado de glória. Que é o estado de redenção completada. É o estado onde você vai estar na presença de Deus e dos santos anjos, que você vai estar um gozo que eu não sou capaz de imaginar, num gozo indizível, inefável. Lá você será perfeitamente santo, completadamente remido, definitivamente remido, e você não vai ter liberdade de escolha contrária. Isto é, você vai estar no paraíso, que o céu também é paraíso, mas você não vai cair como o do primeiro paraíso caiu. Preste atenção, se Deus desse a você a liberdade de escolha contrária lá na glória, a história começaria tudo de novo, tudo outra vez, necessidade de nova redenção, porque você vai estar santo lá. Adão também era santo no Éden, mas não era imutavelmente santo, e nós lá vamos ser imutavelmente santos, porque Deus vai guardar-nos de pecar. Então, em última instância, nós não pecaremos nunca mais lá, porque Deus não vai dar, em última instância, a liberdade que Ele deu a Adão lá no Éden, ou seja, a liberdade de escolher de modo contrário à inclinação na qual ele tinha sido criado. Perceba, esse tipo de liberdade é exclusiva de nossos primeiros pais e de alguns anjos. Deus nunca mais deu a ninguém. Se você usa a expressão livre-arbítrio, que eu não gosto de usar, o homem, quem que teve livre-arbítrio, reverendo? Adão e Eva. Depois, ninguém mais. Então, por isso que você precisa, quando alguém perguntar, escuta, o homem é livre? Não caia na besteira de dizer não ou sim, antes que você saiba o que liberdade significa. Eu falei só de 3 tipos de liberdade que nós adotamos, mas há outros tipos de liberdade, que há 2 tipos que eu não vou falar porque não dá tempo. Liberdade libertária, que os arminianos têm, que os teístas abertos têm, é uma coisa triste, mas é o que mais se crê no mundo. Somente os crentes muito sérios, muito preocupados com a Escritura, são capazes de ensinar estas coisas que nós estamos vendo nestes dias.
você possui liberdade natural, porque esta lhe é essencial, nunca pode ser perdida. Você sempre vai fazer o que você quer, o que você gosta, o que lhe convém sempre. Essa é a liberdade natural. E lá na glória, você vai exercer essa liberdade, você vai fazer o que você quiser. Como você terá inclinação santa somente, você vai fazer o bem, o bem, o bem para sempre. A liberdade espiritual você faz hoje, mas não faz perfeitamente, porque você ainda possui a inclinação pecaminosa. Você peca porque ainda você é pecador. Mas um dia você vai ter essa liberdade espiritual aperfeiçoada, definitivamente completada. Então você vai fazer o bem sempre, sempre e sempre. Você vai ser livre espiritualmente lá na glória. Mas você não terá, atenção, não terá a capacidade de escolha contrária, graças a Deus. Você não podia começar tudo outra vez. Eu sei que tem pergunta na cabeça, você é o primeiro. Vamos lá. A outra? No Éden, Deus colocou a árvore da vida e a do conhecimento. Do bem e do mal. Isto. Então tinha duas árvores lá. Deus disse, só comer os frutos da árvore da vida. Não, ele não falou nada. Ele só falou que não podia comer da outra. Isso, perfeito. Então por que Deus deixou essa outra opção? De não comer, se era preferível não ter essa árvore? Cara, Essa liberdade contrária para ter a liberdade contrária. atenção. Por que Adão fez exatamente o que Deus disse, não faça? Porque no dia que você fizer, você morre. E Adão viveu mais 900 e tantos anos. Ele estava dizendo que no dia em que comeres, tu perderás o relacionamento comigo. Essa morte é chamada de morte espiritual. A pergunta que me fica é, por que é que ele optou por desobedecer? Porque a única resposta que você vai encontrar é porque Deus deu a ele uma capacidade de escolher contrariamente à inclinação moral santa que ele tinha. Você não tem outra resposta. Não tem outra resposta justa. Mas os libertários, aqueles de quem eu não falei, eles dizem que essa liberdade de escolha contrária é essencial ao ser humano. Logo, todos os seres humanos possuem a capacidade tanto de ir a Deus como se afastar de Deus. Que é o que eles chamam de livre-arbítrio. É por isso que eu não uso a expressão livre-arbítrio, porque ela já é carcomida pelos falsos ensinos. Então, eu tenho a alegria em dizer que essa liberdade eu não tenho mais, e nem vou ter lá. Primeiro porque eu não posso fazer nada contrário à minha inclinação moral. Como eu tenho duas inclinações morais, a pecaminosa e a santa, eu obedeço qualquer uma delas. Agora, lá na glória você não vai poder fazer o que Adão fez, porque simplesmente você vai ser guardado em santidade. Que opção péssima que nós teríamos se tivéssemos essa liberdade de escolha contrária lá. Porque quando Deus dá a liberdade de escolha contrária, é para que realmente alguma coisa errada aconteça. Senão ele não precisava dar essa liberdade. Ele deixava você santo como ele fez. Por que é que Deus fez isto? Agora que eu termino. Até já 10h18, até que hora eu vou, Rebelo? Por que é que Deus deu essa liberdade de escolha contrária a alguns anjos e homens?
A única resposta que eu posso ter é: porque é a única maneira de Deus cumprir os seus propósitos redentores na história. Deixa eu explicar. Abre em Tito 1. Tito 1, acho que 1. Lembra, você respondeu para mim agora há pouco que Deus nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos redimidos, tá? Veja o que diz Tito, ou Paulo a Tito. Alguém lê para mim? Tito 1, 1. Continue. Na esperança da vida eterna, que o Deus Que não pode mentir, prometeu quando? Deus prometeu vida eterna. Quando? Antes da fundação do mundo. Tá? Como é que Ele ia dar vida eterna aos que não possuíam vida eterna, se não houvesse queda? A redenção nossa pressupõe queda. Ou você pensa que a queda pegou Deus de surpresa lá no Éden? Deus viu aquela desobediência, a queda de Adão, ele botou a mão na cabeça e disse: ai meu eu do céu. Não. A queda não é parte, não é alguma coisa que pegou Deus de surpresa. A queda é parte dos desígnios de Deus. Para que houvesse salvação, teve que haver primeiro queda. Então, a queda é parte dos propósitos de Deus. O doar da liberdade de escolha contrária aos nossos primeiros pais é parte é necessária para o cumprimento dos planos redentores de Deus. Quer ver só? Se Deus não desse a liberdade de escolha contrária, você conheceria Deus muito parcialmente, um pouquinho só. Se a queda não entrasse no mundo, isto é, se o homem não caísse, se os anjos não caíssem primeiro, você não saberia o que graça significa. Porque graça só se entende na queda. Você não conheceria a paciência de Deus. Você não conheceria a misericórdia de Deus, que são os atributos que vocês mais cantam. E você não conheceria o amor de Deus, amor redentor de Deus. Para que você conhecesse essas facetas dele, para que você conhecesse essas virtudes, esses atributos tão doces de Deus. Deus fez com que o pecado entrasse no mundo dos homens e no mundo dos anjos, porque Ele queria que nós conhecêssemos a Ele mais do que simplesmente Deus poderoso, mais simplesmente do que Deus justo, mas Deus compassivo, misericordioso, longânimo, assaz, benigno, gracioso. Teve que ter queda. Pensem assim, alivia um pouco a angústia de sua alma, desejo de ter o que Adão tinha. Nunca deseje isto. Você precisa bem dizer a Deus, porque você conhece a sua misericórdia, a sua graça, a sua paciência, a sua longanimidade, somente por causa da queda. Agora, o mais legal, mais gostoso, é que ele diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
e eu me compadecerei daquele que eu quiser ter compaixão. Portanto, não depende de quem quer ou de quem se esforça, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E se você conheceu a misericórdia divina, é porque Deus quis dar a você a conhecer essa misericórdia. Você era igual a Adão caído. Você era pecador, miserável, você era desgraçado, você era cego, mudo, surdo, você era de coração desobediente. Mas Deus mostrou esses atributos belos dele, porque um dia o pecado entrou no mundo. E Deus se deu a conhecer quando trouxe queda ao homem e a consequente redenção. Liberdade de escolha contrária, nevermore. Nunca mais. Nunca mais. Que bom que seja assim. Deus vai guardar você, é verdade, na glória para sempre, hein? Porque se Deus não guardar, você está lascado. Isto é, Deus nunca mais vai dar a você a liberdade de escolha contrária. Vimos 3 tipos de liberdade. Vamos lá, a primeira chama liberdade natural. A segunda, a terceira. Você tem a primeira, você tem a segunda, mas não tem a terceira. Quem teve as 3 foi o tio Adão e a tia Eva. Tá bom? E graças a Deus nós não teremos mais a capacidade de escolher contrariamente a inclinação moral que Deus vai nos dar plenamente, que é a inclinação moral santa. Oi. E você falou que tinham 5, 2 você não trata, mas eu fiquei curiosa pela quinta. Ai, curiosa. A libertária. Você está sendo igual Eva. Lembra que Deus disse, não conheça. Ela disse, eu fiquei curiosa de saber que tem 2 tipos de liberdade que o senhor não vai tratar porque não tem tempo. Então eu quero saber. E Deus disse, não coma da árvore. Ela foi xeretear lá porque fica bonita, né? Não, mas eu vou dizer rapidamente, em poucas palavras. Essas 2 liberdades são sustentadas por aqueles que são anticalvinistas. Isto é, que não são reformados. A gente chama de ou pelagianos, ou semi-pelagianos, ou arminianos. E a igreja evangélica maiormente é pelagiana, ou semi-pelagiana, ou arminiana. A grande maioria dos evangélicos é assim. E eles creem numa liberdade que diz que o homem hoje, pode ir para um lado e igualmente ir para o outro. Capacidade de fazer tanto o que é santo quanto o que é errado. Isto é, eles podem transitar nos 2 caminhos. Eu acho que é fácil entender que pode transitar pelo caminho do pecado. Mas eu não creio que ele pode ir livremente para o caminho do bem. Ele precisa de graça. Só que eles não creem naquilo que nós chamamos de graça. Graça para eles, atenção, é um presente de Deus, não um dom de Deus. Lembra que a diferença que eu fiz ontem, acho que foi ontem, sobre presente e dom. Eles dizem assim, Deus está oferecendo para você a salvação. Mas se você quiser, se você não quiser, você está lascada. Então, eu estou oferecendo para você a salvação em Cristo Jesus, mas se você não quiser, porque está na sua capacidade, é você quem decide o que você quer ser. É você que opta por Deus a hora que você quiser. Lembra que você já ouviu muitos apelos, diz assim, está nas suas mãos o ser salvo ou não. Deus já fez tudo o que queria fazer.
Deus já morreu por você lá na cruz, Deus Filho, né, encarnado, já morreu por você na cruz, está tudo prontinho, é só você dizer sim, que quem determina a sua salvação é você mesmo. Porque Deus faz até aqui, se você não andar a sua parte, o que Deus fez não vale nada. Essa é chamada de liberdade de escolha contrária por eles, mas é chamada de livre-arbítrio. Então, irmãos, esse tipo de liberdade nós terminantemente não aceitamos. Porque quando você crê assim, você não pode orar assim: Senhor, pedimos-te, enquanto eu falo a tua palavra para esse cara, ou para essa cara, pedimos que tu operes no coração dele, que tu trabalhes no coração dele para que ele possa crer em ti. Acontece que esses caras, esses arminianos, pelagianos, semi-pelagianos, eles, quando na pregação são arminianos, na oração eles são calvinistas. Eles são inconsistentes, absolutamente inconsistentes. Então, eu não creio nessa liberdade. Outra coisa, que essa liberdade que eles creem que o homem, o ser humano, ele tem mente, tem afeições e tem volições, que são decisões. E eles creem que a vontade dele, isto é, as volições dele, as disposições de fazer alguma coisa, são disposições da vontade, e a vontade é independente da mente e das afeições e do coração. A vontade é a senhora dos homens. Em outras palavras, nós somos o que nós queremos ser. Então, as decisões das pessoas são soberanas da vontade. Nós sabemos que quando você toma uma decisão, primeiro, é porque você ponderou. Segunda coisa, quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa, é porque as suas afeições estavam envolvidas nisso. Então, na verdade, o mecanismo de desejar alguma coisa, de fazer alguma coisa, que é o nosso elemento volitivo, ele, no fundo, é servo das ponderações da mente, é servo das disposições afetivas, e não senhor sobre elas. A história é longa, mas isso aqui em poucas palavras. Outra coisa, esses que são chamados pelagianos, semi-pelagianos ou arminianos, eles não aceitam que as decisões nossas sejam causadas pelo decreto divino. Eles não creem em decretos divinos. Eles creem que o homem é livre para escolher o que ele quiser. Ele pode escolher continuar pecador, ou ele pode escolher ir para a verdade, para o céu. Mas eles não admitem que as disposições morais que nós temos de coisas santas e boas sejam produto do decreto de Deus. Então eles negam a influência dos órgãos internos nossos, da afeição, das intelecções, e afirmam que nós negamos a influência externa. Deus não decreta nada. Tudo o que acontece no mundo é produto do decreto nosso, da decisão nossa. As decisões de Deus não têm ingerência sobre nós. Do jeito que nós cremos. Mas eles afirmam outro tipo de eleição. Sabe por que Deus elegeu você? Porque Deus já sabia que você ia crer nele. Você já viu isso? Em outras palavras, a base da eleição divina está onde? No homem. Então, nós não podemos dizer que eles não creem em eleição, nós temos que conceituar o que eles creem sobre a eleição. Eles podem dizer, eu creio em eleição.
Então diga o que eleição significa. Ele vai dizer, Deus elegeu-me porque Deus já sabia que no século XX eu ia crer no Filho dele. Então, Deus age de acordo com as minhas ações. Tá? A história é longa, muito longa, o tempo é pouco. O que eu peço a Deus é que vocês sejam confrontados com estas coisas. Exijam do seu pastor, e você está lascado nisso. Exijam do seu pastor que ele ajude vocês a entenderem estas coisas, porque quando a luz vem, quando você cata essas coisas, você tem muitas coisas respondidas. Homem é livre. Agora você já sabe de que tipo de liberdade você está dizendo. Da liberdade natural, e explica para ele. Da liberdade espiritual ou da liberdade de escolha contrária. É só você aprender a fazer isso. Você anotar. Venham ao culto com caneta e papel, anotem as coisas. Se ele disser bobagens, a gente conversa com ele depois. Mas se ele disser o que é certo, e vocês não ouvirem, vocês vão se haver, não comigo, é com Deus. Deus os abençoe.